Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos. Quem não me conhece, tem alguns rostos desconhecidos, mas muitos familiares, conhecidos e amigos aqui. Me dão a honra de estarem presentes nessa reunião. Eu me alegro muito em poder estar compartilhando um pouquinho do que Deus tem feito na nossa vida ao longo desses anos de caminhada no Evangelho. E que nós possamos ouvir, além dessas palavras que eu vá falar, e que o Senhor tenha toda a primazia e que dê a direção nessa noite para as nossas vidas, né? Eu creio num Deus que... passei a crer num Deus que Ele é real, Ele é presente, Ele se importa conosco. E isso tudo aconteceu alguns anos atrás. Sou uma pessoa que cresci em Porto Alegre, né? Sou porto-alegrense, como falaram aqui. Meu nome é Gustavo Gubiani, sou casado com um presente de Deus, que é a Marcela, na minha vida. Tenho um filho de 1 ano e 8 meses, que é o Davi. E isso é obra de Deus, não veio nada de nós, isso é obra do Senhor na nossa vida. E eu tenho 9 anos, queridos. Eu tenho 9 anos de idade, porque há 9 anos atrás eu nasci de novo. Há 9 anos atrás eu descobri algo que eu não conhecia. E a minha vida começou de verdade há 9 anos atrás. Como eu falei, nasci em Porto Alegre, né, numa família que posso dizer de classe média. Nunca me faltou nada. Perto de 2002, 2003, eu fui sendo influenciado por más companhias que foram me levando a bebidas, festinhas, coisas simples que qualquer jovem na sua idade participa, né? E a sociedade hoje não vê isso com maus olhos. E aos poucos eu fui experimentando uma coisa, fui experimentando outra. E como diz a palavra de Deus, um abismo chama outro abismo. E passando do álcool, drogas, relacionamentos, e fui experimentando de tudo, porque o vazio era grande, queridos. O vazio existencial que eu tinha era muito grande. Eu precisava complementar, eu precisava realmente colocar algo no lugar desse vazio que me completasse, que me desse sentido para a vida, que me tornasse alguém inserido em alguma coisa, não sei. Quando a gente é jovem, nós queremos fazer parte de um grupo, nós queremos ser aceitos, né? Nós queremos participar, ser amigo de todo mundo. Enfim, eu era aquela pessoa que fazia festa na minha casa, eu era quem chamava as pessoas para fazer as reuniões, era uma espécie de líderzinho do grupo, do bando. E eu fui vendo, queridos, que com o passar do tempo eu voltava para casa, encostava minha cabeça no travesseiro e pensava: será que é só isso? Será que a vida é só isso? Será que o que eu estou buscando, o que eu estou gastando meu tempo, faz sentido? Faz algum sentido? Voltar bêbado para casa, chapado, e assim outras coisas que vai fazendo quando, como diz aí, se tá loucão, né? E eu voltava para casa e tinha um inconformismo dentro de mim que não podia ser só isso. Estudar, trabalhar, conquistar talvez posições, recursos, dinheiro, família, porque desde jovem eu sempre pensei em constituir família, muito embora não fazendo nada, não tendo uma vida que me levasse a esse resultado, mas dentro de mim existia uma semente talvez plantada pela minha casa de um padrão.
Só que, muito embora nós, conhecendo um caminho direito, e até se alguém me perguntasse se eu queria isso, eu diria que sim. A mesma coisa um jovem, né, pergunta para ele, você quer casar? Hoje até não, né, mas antigamente, pelo menos na minha juventude, muitos iriam dizer que sim. Só que eles estavam procurando numa balada a sua esposa, ou nem estavam pensando em esposa naqueles meios. E toda a consequência de talvez de um querer nosso não tem nada a ver com a prática nossa do cotidiano, né? E eu fui vendo, amados, a partir de 2004, que existia um inconformismo de verdade. Comecei a faculdade de Direito e sempre, posso dizer para vocês que sempre criei em Deus. Sempre criei que existia alguém além, mas eu nunca soube que Ele era tão presente, tão real, e alguém tão importante e que tem um desejo tão forte de se relacionar conosco. E em 2004, em meio à faculdade, aquela novidade de uma outra realidade que a gente vai vivendo, de leitura, letras e conhecimento, aquilo vai te chamando a atenção. E eu pensei, peraí, talvez no comunismo, talvez em Marx, talvez em algum estudo aqui e acolá eu possa encontrar algum sentido. Eu posso encontrar aquilo que eu efetivamente estou buscando lá dentro. Ninguém sabia, minha família não sabia, ninguém. Era algo eu e os meus botões, né? E fui buscando, fui lendo, fui me inteirando. Ciência política, fui vendo outros horizontes através dos estudos. Eu tinha um amigo também que fazia reuniões de espiritismo em casa, com a sua família. E de vez em quando eu participei dessas reuniões, mas ao mesmo tempo alguma coisa me dizia, não é isso. Então, soube também de um outro amigo que tinha uma familiaridade com uma seita, só que não se chamava assim, se chamava de igreja. E eu, vou lá ver como é que é também, vamos ver. Estava tentando bater em alguma porta e me encontrar, porque existia algo que eu precisava experimentar, que eu ainda não tinha experimentado, para dar sentido efetivamente na minha vida. E lá tinha folha de bananeira, tinha cone na cabeça. E tu vai em tudo, né, queridos? A gente vai, entra lá na fila, recebe o passe que for e tu tá em busca de alguma coisa. Foi então que a minha mãe foi convidada para um chá da Donep de mulheres. E em meio a esse inconformismo interior e íntimo próprio meu, eu hoje posso perceber, depois que eu fui convidado, né, para dar esse testemunho, eu fiquei pensando, e a gente vai meditando mais a respeito de como tudo começou. E eu vejo que os meus pais também estavam nessa busca, mas ninguém se falava. A minha irmã também estava nessa busca, eu tenho uma irmã mais velha, mas ninguém se falava. Meus pais estavam à beira de uma separação, toda aquela construção da infância, quando a gente vem para a adolescência e para a juventude, nós começamos a ver a vida como ela é. Na verdade, o pai não é tão herói assim, a mãe não também, e começam a vir defeitos, e o jovem que não, pelo menos eu, que não tinha os princípios da obediência, da honra na minha vida bem incrustados, eu comecei a desonrar os meus pais, comecei a me revoltar contra eles, e toda aquela conjuntura, meu pai também indo para um processo quase de falência no escritório, e ele lia uma coisa aqui, uma coisa ali também, o Evangelho de Allan Kardec estava lá em casa também, e as coisas foram tomando essa proporção, aquele buraco dentro de casa, e um convite da Donep veio através de uma colega da minha mãe. E minha mãe foi num chá de mulheres, achou isso muito lindo, maravilhoso, mas não era para ela, era para o meu pai, porque o problema era o meu pai, não era ela. Então, a minha mãe trouxe uma revistinha dessas aqui para casa, de testemunhos. Meu pai leu e se identificou muito, que era exatamente a história que
que ele estava vivendo e ali tinha um final feliz que ele não tinha descoberto ainda. E a Adoneb começou, através dos testemunhos, através desse ministério aqui maravilhoso, começou a trazer uma realidade até então desconhecida para nós, para os meus pais, para minha irmã. E eu confesso para vocês que eu fui o último, eu era a ovelha negra lá de casa. Tinha muita coisa para consertar, eu ficava pensando. Era tão maravilhoso assim que a esmola era demais, né? Então a gente fica com o pé atrás. E eu participei também depois de jantares da Adoneb ao longo dos meses. E ouvia os testemunhos, ia lá na frente, recebia... eu acho que tem até aqui. Agora você faz parte do povo mais feliz da terra. Recebia, lia, me interessava. Só que a vida não mudava. A mensagem era maravilhosa, só que existia algo que me bloqueava. E esse algo era o pecado. Eu não queria abandonar as minhas práticas. Eu não queria abandonar a minha vida preciosa que eu considerava como tal naquela época. Eu achava que, sim, Deus existe, Jesus existe, sim, Ele morreu por mim, mas isso tudo é distante da minha realidade. Eu até acredito, mas eu não quero trazer essa verdade para o meu cotidiano. O meu coração até poderia dizer que sim, mas as minhas atitudes diziam que não. Porque era muito difícil se desvencilhar de tudo que eu estava vivendo. Então, eu ganhei uma Bíblia em 2005 do meu pai. E ele já estava assíduo, começando a frequentar a Igreja Batista Filadélfia, ali na Plínio, né? Começou a conviver com irmãos, que inclusive estão aqui, pessoas que foram nos ajudando ao longo dessa caminhada. E ele um dia me deu uma Bíblia em 2005 e disse assim para mim: Gustavo, eu sei que tu não está querendo muito ir na igreja, ir em culto. E eu: não, pai, não quero mesmo. E quer se envolver com isso, com aquilo. Meio que a gente teve uma conversa naquele dia, mas eu quero te dar um presente. E ele me deu uma Bíblia e disse assim para mim: começa a criar o hábito, filho, de ler um capítulo por dia. Isso vai fazer muito bem para ti, vai ser maravilhoso. Tu não quer em Deus? Creio. Aqui está a palavra dele. Começa a ler, começa a descobrir o que ele escreveu, o que ele deixou para nós. E aí ele me convenceu. E todo o retorno da faculdade à noite, eu começava a abrir, ele disse: começa a ler pelos evangelhos. Evangelho de João, Marcos, Lucas, Mateus. Eu: tá. Comecei, aquela Bíblia ficou no meu cantinho da cama. E à noite vinha e começava a ler. E a Bíblia começou a me confrontar. A palavra de Deus começou a mexer comigo. Muito embora tendo ouvido já testemunhos, ouvido bem, entendido um pouco da mensagem através dos testemunhos, eu comecei a ouvir, algumas vezes ia para os cultos, tinha um relacionamento, né, com uma menina que me impedia talvez de estar me entregando mais para Deus. E comecei a ler a palavra e a palavra começou a me confrontar. Ela começou a falar comigo. E de tantas e tantas vezes que eu fui na Adoneb, em jantares, eu ia lá na frente, no final, no apelo, no chamado apelo, né? Fazia aquela oração junto, recebendo Jesus. Não que isso não seja importante, não que isso realmente não tenha significado, mas o meu encontro com Deus se deu num quarto, queridos. Se deu no momento em que eu comecei a ler a palavra e a história que Jesus deixou para nós, e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Parecia um espelho a Bíblia para mim. Eu via os meus pecados, eu via os meus erros, eu via a minha sujeira, a minha imundícia. E eu começava a ler uma palavra que era pura, que era puro amor, que era pura revelação de Deus. E aquilo começou a mexer comigo. E eu chorava. E fechava a Bíblia. E o outro dia vinha,
depois da noite, eu me lembro que eu retornava da faculdade com vontade de ir para me recolher para ler a palavra. E assim foi por um tempo. Até o momento que eu entreguei a minha vida para o Senhor lá. Numa noite dessas, lendo a palavra, eu disse: chega, eu não quero mais lutar com isso. Eu quero o Senhor na minha vida. Chega, eu não quero mais lutar com Deus. Eu estou ouvindo a verdade, eu quero responder a esse amor. E foi aí que eu me ajoelhei, chorando, sozinho no quarto, e pedi perdão para o Senhor. Pedi perdão por tantos anos longe dele, por tantas atitudes de amor que ele teve comigo e cuidado. E eu, na minha arrogância, na minha soberba, achando que era alguém que devia aceitá-lo se eu quisesse. Não é assim que a gente faz com Deus. Ele está nos recebendo. Ele está nos amando. Ele nos amou primeiro. Ele fez tudo. Cabe a nós responder a esse amor. Então, como diz na palavra em João capítulo 11, passagem de Lázaro, que Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto. Jesus disse: vem para fora, Gustavo. E eu vim cheio de ataduras, como Lázaro saiu. E precisava que essas ataduras, agora eu estava ressuscitado, eu precisava que essas ataduras caíssem. Eu precisava que essas ataduras fossem tiradas. E Deus foi usando irmãos, Deus foi usando o nosso pastor Felipe, pastor Samuel, pessoas que eu devo a minha conversão a eles, eu devo a minha vida a eles. Eles foram instrumento de Deus na minha vida e me ajudaram e me ajudam até aqui, me mostrando o caminho da adoração, me mostrando o caminho de um proceder cristão, de acordo com a palavra, sendo exemplo para nós. Podia citar muitos que até estão aqui, Humberto, sua família, o Sérgio, tantas pessoas que deram testemunho para mim, que me amaram, cuidaram de nós. E essas ataduras foram aos poucos, eu fui me desvencilhando aos poucos. E eu nunca vou me esquecer, queridos, eu estava numa festa, uma festa de um colega meu, que me conhecia desde a infância, e a gente sempre fazia tudo junto. E, como de costume, um copo de cerveja estava na minha mão. E depois de toda essa transformação do que Deus estava fazendo, eu olhei para aquele copo, eu nunca vou me esquecer o ambiente, o lugar onde eu estava, e eu olhei para aquele copo e... isso aqui não é mais para mim. Alguma coisa disse para mim: Gustavo, isso aqui não serve mais para ti. Não faz mais parte da tua nova natureza, não faz mais parte. E eu deixei aquele copo. Aí naquela mesma noite também, o cigarro de maconha na mão, aquela roda, aquele clima. E eu olhei para aquilo na minha mão e da mesma forma o Espírito Santo falou: isso aqui não faz mais parte da tua vida, Gustavo. Isso aqui não faz mais parte. E eu passei, eu deixei. Não foi ninguém que me disse que não era para eu fazer. Eu apenas permiti abrir meu coração para que ele entrasse, para que a verdade fluísse, para que a pureza de Deus começasse a tirar a minha impureza e me libertasse de uma vida escravizada em vícios, de uma vida escravizada em tantas coisas que não vale nem a pena referir, que eu tenho vergonha. E Deus me amou, assim como Ele te amou também. E naquele momento, em meio ao nojo do pecado, em meio àquele choro, eu pedia para Deus: Senhor, me ajuda, me revela o que eu devo fazer, me dá força para abandonar, a ter um proceder de acordo com aquilo que o Senhor está ministrando no meu coração. E a minha primeira experiência com Deus de resposta de oração foi no Salmo 25, que eu queria ler para vocês. O Salmo 25 foi muito interessante, porque eu
Eu falei para o meu pai, eu não estou conseguindo vencer, eu não estou conseguindo abandonar relacionamentos, eu não estou conseguindo me desvencilhar daquilo que está me prendendo. Aí ele disse para mim, abre a palavra que Deus vai falar contigo. E saiu do quarto. E eu abri a palavra exatamente nesse Salmo 25, de joelho, pedindo para Deus, porque sozinho nós não conseguimos. A palavra de Deus mesmo diz que Ele é que efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Nós dependemos dEle também para tudo. E aqui diz assim, a Ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os Teus caminhos. Ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a Tua misericórdia, e por causa da Tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do Teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. E o Salmo de Davi foi exatamente a minha oração. E eu comecei a aprender a orar através dos Salmos. Eu não sabia o que dizer para Deus. E o livro de Salmos começou a me mostrar como se ora a Deus, como se adora a Deus. E era ipsis literis, o desejo do meu coração eram essas palavras do Salmo 25. Exatamente. Não te lembra dos pecados da minha mocidade. Lembra-te de mim segundo a Tua misericórdia. E foi aí que Deus me deu essa canção no Salmo 13, que diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando, Senhor, até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor. Para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Até quando, Senhor? No tocante a mim, confio em Tua graça. Regozija-se o meu coração na Tua salvação. Cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. Cantarei ao Senhor. Assim foi, queridos. Eu comecei a cantar a Deus, comecei a
colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Comecei a meditar na palavra. Em Marcos, capítulo 8, a palavra começou a me confrontar assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória com os seus santos anjos. E a palavra começou a me confrontar, porque até então eu queria Deus. Eu entendia Deus, eu estava compreendendo a verdade da palavra, das Escrituras, e confrontado o meu pecado, mas eu não conseguia. Eu queria ainda preservar a minha vida. Eu queria ainda preservar as minhas coisas. Como era preciosa a minha vida aos meus olhos, como era preciosa. Então, através desse versículo, eu comecei a entender que se eu quiser ganhar, manter a minha vida, no final eu vou perder ela. Mas se eu perder agora a minha vida, por causa de Jesus e por causa do Evangelho, eu vou achar. Mestre, eu preciso de um